Olá, bem-vinda ao canal Revisão de Biologia. Hoje vamos mergulhar em dois dos temas mais quentes e mais cobrados no Enem e em vestibulares: citologia e bioquímica. Nós vamos desvendar desde a estrutura básica de uma célula, passando por suas organelas e suas funções, até chegar nas moléculas que compõem a vida, como carboidratos, proteínas e lipídios. O objetivo é que você saia daqui entendendo a lógica por trás de tudo isso, para não decorar, mas sim aprender de verdade. Lembre-se que sempre que possível, respondemos perguntas nos comentários. Então, se alguma dúvida pintar durante a explicação, ou se você lembrar de alguma questão de prova que te deixou encucado, não hesite em escrever. Compartilhe suas experiências e dúvidas. Assim, criamos uma comunidade onde um aluno ajuda o outro e todo mundo cresce junto. Vamos começar pelo começo, pela unidade básica da vida, a célula. Pense na célula como o tijolo de uma casa. Você não consegue construir uma parede, muito menos uma casa inteira, sem os tijolos. Da mesma forma, todos os seres vivos, desde uma bactéria minúscula até uma baleia azul gigante, são feitos de células. A citologia é justamente o estudo dessa unidade fundamental. Existem basicamente dois grandes times de células no mundo vivo: as procariontes e as eucariontes. É fundamental entender a diferença entre elas, porque o Enem adora cobrar isso. As células procariontes são as mais simples, as kitnets do mundo celular. Elas não têm um núcleo organizado, ou seja, o material genético delas, o DNA, fica meio solto no citoplasma, numa região chamada nucleoide. Além disso, elas não possuem organelas membranosas. Quem são os representantes desse time? As bactérias e as arqueias, simples e eficientes. Já as células eucariontes são as mansões do mundo celular. Elas são maiores, mais complexas e superorganizadas. A principal característica é a presença de um núcleo verdadeiro, uma sala especial onde o DNA fica guardadinho e protegido. Além disso, elas têm vários outros cômodos, que são as organelas membranosas, cada uma com uma função específica. Nós, os animais, as plantas, os fungos e os protistas, todos somos feitos de células eucariontes. Agora, vamos fazer um tour por essa mansão, a célula eucarionte, e conhecer seus principais componentes. A primeira coisa que a gente encontra é a membrana plasmática. Pense nela como o porteiro de um prédio ou segurança de uma balada. Ela controla tudo o que entra e sai da célula. Essa característica se chama permeabilidade seletiva. A membrana não é uma parede rígida, ela é fluida, formada por uma dupla camada de fosfolipídios com proteínas flutuando no meio. É o famoso modelo do mosaico fluido. Esse controle de entrada e saída, feito pela membrana, pode acontecer de duas formas: sem gastar energia ou gastando energia. O transporte sem gasto de energia é chamado de transporte passivo. É como descer um rio de boia a favor da correnteza. As substâncias se movem do local onde estão mais concentradas para onde estão menos concentradas. A difusão simples, a difusão facilitada e a osmose são exemplos de transporte passivo. A osmose, em particular, merece atenção especial. Ela é o movimento da água através da membrana, sempre indo da região menos concentrada em soluto para a mais concentrada. Sabe quando você tempera a salada com sal? Depois de um tempo, as folhas murcham. Isso é osmose. A água de dentro das células da alface sai para tentar diluir o sal que está do lado de fora, e a célula perde água, murchando. É um conceito que vive caindo em prova, então fique de olho. Agora, e quando a célula precisa mover algo contra a correnteza, aí entra o transporte ativo. É como tentar subir o rio remando. Custa energia. A célula gasta ATP, que é a sua moeda energética, para bombear substâncias do lugar menos concentrado para o mais concentrado. O exemplo clássico é a bomba de sódio e potássio, essencial para o funcionamento dos nossos neurônios e músculos.
Entrando na célula, encontramos o citoplasma, que é todo o conteúdo entre a membrana e o núcleo. Ele é formado pelo citosol, uma substância gelatinosa rica em água, sais e moléculas orgânicas, e pelas organelas que estão mergulhadas nele. É o palco onde a mágica da vida acontece. No coração da célula eucarionte, temos o núcleo, o cérebro, o centro de comando. É lá que fica o DNA, nosso material genético, que carrega todas as informações para a célula funcionar e se reproduzir. O DNA é como a planta original de um prédio imenso, contendo todas as instruções. O núcleo protege essa planta a todo custo. Espalhados pelo citoplasma, encontramos os ribossomos. Eles são pequenas fábricas de proteínas. São os operários da célula. Eles leem as instruções que vêm do DNA, na forma de RNA mensageiro, e montam as proteínas tijolinho por tijolinho. Uma coisa importante: ribossomos estão presentes tanto em células procariontes quanto em eucariontes. Eles são universais. Conectado ao núcleo, temos uma rede de canais e bolsas chamada retículo endoplasmático. Existem dois tipos. O retículo endoplasmático rugoso tem esse nome porque é cheio de ribossomos grudados nele, parecendo que tem espinhas. A função dele é produzir proteínas que serão enviadas para fora da célula ou que farão parte de outras organelas. Pense nele como uma fábrica com uma esteira de produção. O outro tipo é o retículo endoplasmático liso. Ele não tem ribossomos, por isso é liso. Suas funções são outras. Ele produz lipídios, como os hormônios esteroides, e atua na desintoxicação na célula. No nosso corpo, as células do fígado são riquíssimas em retículo liso, pois ele ajuda a metabolizar álcool e outras substâncias tóxicas. É o centro de detox da célula. Depois que as proteínas e lipídios são produzidos no retículo, eles geralmente vão para o complexo de Golgi. Pense no complexo de Golgi como o centro de distribuição dos correios da célula. Ele recebe os produtos do retículo, faz os ajustes finais, empacota em vesículas e os envia para o destino correto, seja para dentro ou para fora da célula. É o mestre da logística celular. Para a limpeza e a digestão, a célula conta com os lisossomos. São pequenas bolsas cheias de enzimas digestivas. Eles são a equipe de faxina. Se uma organela fica velha ou para de funcionar, o lisossomo a engloba e a digere, reciclando seus componentes. Ele também digere partículas que a célula captura do meio externo. Em casos extremos, pode até digerir a célula inteira, num processo chamado de apoptose ou morte celular programada. Agora, vamos falar de energia. Toda essa atividade celular consome uma quantidade imensa de energia. E quem produz essa energia? As mitocôndrias. Elas são as usinas de força da célula. É dentro delas que ocorre a respiração celular, um processo que quebra a glicose e outros combustíveis para produzir ATP, a molécula de energia. Células que gastam muita energia, como as musculares, têm milhares de mitocôndrias. Uma curiosidade fascinante sobre as mitocôndrias é que elas têm seu próprio DNA e ribossomos, diferentes dos do resto da célula. A teoria mais aceita, a teoria da endossimbiose, propõe que, há bilhões de anos, as mitocôndrias eram bactérias de vida livre que foram englobadas por uma célula maior e passaram a viver em uma relação de benefício mútuo. Incrível, não é? As células animais também têm os centríolos, pequenas estruturas que atuam na divisão celular. Eles são como os maestros que organizam a separação nos cromossomos durante a mitose e a meiose, garantindo que cada nova célula receba o material genético correto. Até agora, falamos muito da célula animal. Mas e a célula vegetal? Ela tem algumas estruturas exclusivas. A primeira é a parede celular, um envoltório rígido, feito principalmente de celulose, que fica do lado de fora da membrana plasmática. Ela dá sustentação e proteção à célula vegetal,
como um esqueleto externo. É por isso que as plantas são mais rígidas que os animais. Outra exclusividade das plantas são os cloroplastos. Se a mitocôndria é a usina de energia que queima combustível, o cloroplasto é o painel solar. É nele que acontece a fotossíntese, o processo mágico que usa a luz do sol, água e gás carbônico para produzir glicose, o alimento da planta. Assim como as mitocôndrias, os cloroplastos também têm DNA e ribossomos próprios, sendo outro forte candidato da teoria da endossimbiose. Por fim, a célula vegetal madura geralmente tem um grande vacuolo central. Pense nele como uma grande caixa d'água. Ele armazena água, sais e outras substâncias e ajuda a manter a célula túrgida, ou seja, cheia, o que também contribui para a sustentação da planta. Ufa! Terminamos nosso tour pela citologia. Já vimos a estrutura da casa. Agora vamos para a bioquímica, para entender do que são feitos os tijolos, o cimento e toda a mobília. A bioquímica estuda as moléculas que compõem os seres vivos e as reações químicas que acontecem dentro deles. A molécula mais abundante em qualquer ser vivo é a água. Cerca de 70% do nosso corpo é água. Ela é o solvente universal, o palco onde todas as reações químicas acontecem. Suas propriedades, como a polaridade e a capacidade de formar pontes de hidrogênio, a tornam essencial para a vida como a conhecemos. Ela também ajuda a regular a temperatura do nosso corpo. Além da água, temos os sais minerais. São substâncias inorgânicas que, mesmo em pequenas quantidades, desempenham papéis vitais. O ferro, por exemplo, é componente da hemoglobina, a proteína que transporta oxigênio no sangue. A falta de ferro causa anemia. O cálcio é fundamental para a formação dos ossos e dentes e para a contração muscular. O iodo é essencial para os hormônios da tireoide. O Enem adora cobrar a função desses sais. Agora, vamos para as moléculas orgânicas, as grandes estrelas da bioquímica. São 4 grupos principais: carboidratos, lipídios, proteínas e ácidos nucleicos. Vamos começar pelos carboidratos, também conhecidos como açúcares ou glicídios. Eles são a nossa principal fonte de energia rápida. Sabe aquela vontade de comer um doce quando você está cansado? É seu corpo pedindo energia rápida na forma de carboidrato. Eles são classificados pelo tamanho. Os monossacarídeos, como a glicose e a frutose, são as unidades básicas, os tijolinhos. Quando 2 monossacarídeos se juntam, formamos um disacarídeo, como a sacarose, o açúcar de cozinha. E quando muitos se unem, formamos um polissacarídeo. Os polissacarídeos podem ter função de reserva de energia, como o amido nas plantas e o glicogênio nos animais, ou função estrutural, como a celulose na parede celular das plantas e a quitina no exoesqueleto de insetos. Essa distinção entre função energética e estrutural é clássica em provas. O segundo grupo são os lipídios, que incluem as gorduras e os óleos. A principal característica deles é serem insolúveis em água, ou seja, hidrofóbicos. Eles têm múltiplas funções. A mais conhecida é a de reserva de energia a longo prazo. Enquanto os carboidratos são a energia para o sprint, os lipídios são a energia para a maratona. Além disso, os lipídios atuam como isolantes térmicos, ajudando a manter a temperatura do corpo, como a camada de gordura das focas. Eles também formam as membranas celulares. Lembra dos fosfolipídios? E, por fim, muitos hormônios, como a testosterona e o estrogênio, são de natureza lipídica. Eles também são importantes para a absorção de vitaminas lipossolúveis, como as vitaminas A, D, E e K. Agora, chegamos ao grupo mais versátil de todos, as proteínas. Elas são as faz-tudo do nosso corpo. São polímeros formados por unidades menores chamadas aminoácidos. Existem cerca de 20 tipos de aminoácidos na natureza, e a sequência em que eles se combinam determina a forma e a função de cada proteína. É como um alfabeto de 20 letras que pode formar uma infinidade de palavras. As funções das proteínas são incrivelmente diversas.
Elas podem ser estruturais, como o colágeno, que dá firmeza à pele, e a queratina, presente nos cabelos e unhas. Podem atuar no transporte, como a hemoglobina, na defesa do organismo, como os anticorpos, na contração muscular, com a actina e a miosina. E, uma das funções mais importantes, elas podem ser enzimas. E o que são as enzimas? Calma, essa parte parece um bicho de 7 cabeças, mas a lógica é simples. As enzimas são catalisadores biológicos, ou seja, elas aceleram as reações químicas no nosso corpo, permitindo que a vida aconteça em uma velocidade compatível. Sem enzimas, a digestão de uma refeição poderia levar anos. Elas funcionam num modelo chamado chave-fechadura. Cada enzima tem um formato específico, o sítio ativo, que se encaixa perfeitamente em uma molécula específica, o substrato. 2 fatores principais afetam muito o funcionamento das enzimas: a temperatura e o pH. Cada enzima tem uma temperatura e um pH ótimos em que sua atividade é máxima. Se a temperatura sobe demais ou o pH fica muito ácido ou muito básico, a enzima perde sua forma tridimensional e, consequentemente, sua função. Esse processo é chamado de desnaturação. É o que acontece quando você frita um ovo. O calor desnatura as proteínas da clara, que era transparente e líquida, e a torna branca e sólida. Finalmente, o último grupo de moléculas orgânicas, os ácidos nucleicos. São eles o DNA e o RNA. Eles são os responsáveis por armazenar e transmitir a informação genética. São as moléculas da hereditariedade. O DNA é o ácido desoxirribonucleico, é a molécula que carrega todo o nosso código genético. Pense nele como um livro de receitas gigantesco, com todas as receitas para construir e operar um ser vivo. Ele tem uma estrutura de dupla hélice como uma escada torcida e é formado por nucleotídeos que contêm as bases nitrogenadas: adenina, timina, citosina e guanina. A sequência dessas bases é o que constitui a informação genética. O RNA, ou ácido ribonucleico, é como uma cópia de uma única receita tirada do grande livro do DNA. Ele é geralmente uma fita simples e, em vez da base timina, ele tem a uracila. Existem diferentes tipos de RNA, como o RNA mensageiro, que leva a cópia da receita do núcleo para os ribossomos, e o RNA transportador, que busca os aminoácidos, os ingredientes, para construir a proteína. Então, o fluxo da informação genética geralmente é: o DNA, no núcleo, é transcrito em uma molécula de RNA mensageiro. Esse RNA mensageiro sai do núcleo e vai até um ribossomo no citoplasma. Lá, a informação contida no RNA é traduzida em uma sequência de aminoácidos formando uma proteína. Esse processo é conhecido como o dogma central da biologia. E assim, nós fechamos o ciclo. Começamos com a célula, a casa, passamos pelas organelas, os cômodos e a mobília e terminamos com as moléculas, os tijolos e materiais de construção. Citologia e bioquímica estão intimamente ligadas. Você não consegue entender a função de uma mitocôndria sem saber o que é a glicose ou ATP. Você não entende como um ribossomo funciona sem saber o que são proteínas e RNA. Para o Enem, é essencial que você consiga conectar esses conceitos. As questões raramente cobram um único tópico de forma isolada. Elas vão te apresentar uma situação-problema, como um atleta precisando de energia, e você terá que relacionar isso com a respiração celular nas mitocôndrias e o consumo de carboidratos e lipídios. Ou uma questão sobre uma doença genética, que te levará a pensar sobre DNA, proteínas e enzimas. O segredo é entender a lógica e a interconexão. A célula é um sistema dinâmico e integrado, onde cada peça tem seu papel e trabalha em conjunto com as outras. As moléculas são as ferramentas e os materiais que permitem que todo esse sistema funcione. Ao estudar, tente sempre fazer essas pontes, perguntando como isso se relaciona com aquilo. Com essa visão integrada, você estará mais do que preparado para enfrentar qualquer questão que apareça na sua frente.